Olá, alunos, olá, alunas, professoras, professores, mais um Sai Digital. Sai Digital! Boa, mas um privilégio, né? São 47 aulas, eu estou querendo chegar a 50. E logo? Agora quero chegar a 50 para dizer assim, 50 aulas no ar para você instrumentalizar o teu trabalho, para você caminhar conosco, para você entrar nesse mérito aqui de discutir alguns assuntos. O assunto de hoje, capcioso. O da aula anterior também não ficou por baixo, mas esse vai mexer com os intestinos mesmo da nossa sociedade brasileira. Periferia no Brasil. Sim. Como que o nosso país se transformou nesse amontoado de favelas que temos por aí? Morar na periferia, em tese, não é problema nenhum. Eu moro na periferia de uma grande cidade, qual o problema? Agora, a periferia no Brasil virou uma coisa pejorativa, né? Sim. A ideia da favela, a ideia daquelas pessoas que são excluídas. Vamos colocar um eufemismo para suavizar. A comunidade. Só é um eufemismo. Suavizou a expressão. Você não vai falar favela. Eu não sou favelado, então eu sou da comunidade. Aí, mas o problema... Não mudou a estrutura física. O problema social continua o mesmo, exatamente. O problema social continua o mesmo. A estrutura física é do mesmo jeito, a desgraça é do mesmo jeito. E este país, digamos, quando eu digo eu, você, as pessoas que nós elegemos, não aprendeu a lidar com essa grandiosidade que poderia ser uma solução para o país. Eu explico depois que eu preciso de mais tempo, mas não me deixe passar sem dizer por que a questão da favela pode ser uma solução. Isso é importante. Vou mostrar uns dados. Um pouquinho de história, só um adendo na história aqui. E na literatura. Voltando para Euclides da Cunha, é isso? Não, pensei que você ia falar de Euclides da Cunha. Um pouquinho antes, na verdade, e uma discussão que mais tarde se alastra. Então, na literatura, século XIX, professor Laércio, século XIX, um sujeito chamado Aloísio de Azevedo, escreverá lá nos idos de mais ou menos 1890, Aloísio Azevedo traz o que para nós? Super Reginaldo aqui conosco, o Cortiço. Exatamente. Esta obra, Laércio, já decantava ao país a mazela social das habitações modestas. E o protagonista da história é João Romão. Você sabe disso. Então, nosso colega professor instrumentaliza dessa maneira, o aluno conhece. João Romão. João Romão carrega o estigma da corrupção, porque ele era dono das casinhas, do cortiço, dono da venda. O senhorio. E ele empregava as pessoas, dono da pedreira. Então, o que ele fez dentro deste ciclo vicioso? O indivíduo morava na casinha, não havia sequer banheiro. Há um texto maravilhoso, uma parte do texto em que ele cita: as mulheres iam levantando as suas saias, baixando as anáguas, os homens amarrando as suas calças, e as crianças nem se davam ao trabalho de ir ali. As crianças despachavam em qualquer lugar no cortiço, ou seja, urinavam, defecavam onde houvesse espaço, porque as crianças estavam brincando, tudo era natural. Então esses casebres modestos viviam pessoas ali, muitas pessoas. Espertamente ele era dono da venda. Então ele não só recebia o aluguel, como recebia a compra que as pessoas faziam de congêneres alimentícios, armazém, expressão antiga, armazéns de secos e molhados, expressão antiga. E ele empregava as pessoas. Claro que ele pagava o salário para as pessoas, mas sempre que ele pagava o salário, ele descontava o que devia para as casinhas no cortiço e o que devia na venda. Curiosamente, quanto mais a pessoa trabalhava, mais ela devia. Mais ela devia. E aí, periferização, não vai sair nunca dali. Esse tipo de exploração que o nosso país já nasce, né, com uma desigualdade espetacular, por exemplo, a questão da escravidão. Nosso país já nasce com a ideia da desigualdade. Sim. E ela vai se perpetuar. intensificar, e é um problema gigante que nós temos a ser resolvido, mas poderia sim ser a solução. Então vou aproveitar agora para comentar isso. Mostra lá, por favor, grande Michel, esta manchete deixa eu ver qual é a fonte aqui, essa aqui é Hora 1, é o G1, mas vamos trabalhar só com essa manchete para eu dizer por que é a solução. Moradores de favelas no Brasil movimentam 68 milhões
por Bilhões, ano. bilhões, bilhões, amigão, é. bilhões. Nossa, eu já reduzi aqui. Não, bilhões. É bilhões. Exatamente. 68 bilhões. O pessoal da favela movimenta muito dinheiro. Mas eu quero dizer para você o seguinte, como é que eles movimentam tanto? Sabe quantas pessoas vivem em favela no Brasil? Manda-me. Dado, argumento e prova concreta. 12 milhões de pessoas. Ou seja, Vivem uma em região comunidades. metropolitana de São Paulo inteira vivendo em favelas. O Paraná todo. O Paraná e ainda inteiro. sobra. Não, E sobra. ainda O Paraná tem sobra. 10 milhões. Ainda sobra. Imagine todo o estado do Paraná vivendo em favela. Que é a Isso- quarta economia do Brasil, o Paraná. É uma coisa absurda isso. Nós imaginarmos que tem gente. Nós temos que entender aí que favela tem toda aquela origem lá. Um exemplo, quando eu pensei que você ia falar de Euclides da Cunha, Não, porque não. em Euclides da Cunha ele vai citar a favela ali, porque era um tipo de planta no Nordeste, lá com Antônio Conselheiro, e que daí depois é traduzido de forma relacionada a um morro, a construções sem planejamento, sem banheiro e assim por diante. Mas pensa no seguinte, todo esse número de pessoas que movimentam aí 70 bilhões, vamos arredondar, por ano, todo esse número de pessoas poderia ser uma alavanca para o desenvolvimento do país. Você vai me dizer, mas onde aconteceu isso? Vamos a dois lugares, a dois países do planeta que se desenvolveram provocando melhoria na infraestrutura. Os Estados Unidos, eles fizeram isso. A parte do desenvolvimento dos Estados Unidos, que começou lá no início do século passado, ok? Foi para produzir infraestrutura, que vai da estrada às ruas da área urbana, a construção de fiação elétrica, a construção de esgoto. Idem para Paris. Quando você olha para Paris hoje e pensa naquela cidade, a Haussmann, aquela grande avenida, tem que lembrar que não foi sempre assim. Aquilo era um monte de cortiços, uma desgraça. O Haussmann, que dá o nome da principal avenida, foi um grande arquiteto, um grande urbanista que falou, olha, precisamos repensar. Quando você começa a arrumar lugares estragados, abre aspas aí, onde é um cortiço, você gera emprego. Você torna aquilo bonito, você torna aquilo gostoso. E o Brasil tem condições de fazer isso? Teve, mas não faz. Tá? Teve, mas não faz. Exemplo que você pode ilustrar também, Laércio. Você vai saber do que eu estou desenhando aqui. Já sabe, né? Desenhei aqui o quê? O que nós temos? Nós temos Brasília. Quem veio construir Brasília? Brasília está lá no meio. Não é? Situe para nós, Laércio. Brasília está lá no meio. Não havia mão de obra. Então, quem construiu Brasília? O Candango. O nome que você pode usar, Candango. Os candangos construíram Brasília. Mas construíram Brasília não para eles. Eles construíram Brasília para a elite governamental. Perfeito. Do executivo, do legislativo e do judiciário. Que seria deslocado do Rio de Janeiro para o centro-oeste brasileiro. Exatamente. Só que para onde esta gente foi? Foi por lá em Brasília? Não. Essas pessoas começaram a ocupar as cidades no entorno de Brasília. Isso é periferização. Essas cidades passaram a se chamar cidades satélites. Que hoje recebe o nome de Exatamente. área administrativa, né? Exatamente. Então, essas cidades satélite, sem dúvida nenhuma, são responsáveis por muitos problemas que Brasília tem. Porque, infelizmente, muitas pessoas que ali vivem, vivem exclusivamente do que se produz na capital. Então, você tem uma periferização, e isso é periferização clara. Em Brasília, este fenômeno aconteceu. E o Rio de Janeiro, vamos citar também, claro. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, que é uma... O Cortiço município... é do Rio de Janeiro. O Cortiço é do Rio de Janeiro. Curitiba tem um município muito pequeno em área, mas com 220 favelas. Agora você pergunta, eu vou para Curitiba, eu vejo na televisão e não aparece. Não aparece. É uma questão geográfica. No Rio ela aparece porque ela está pendurada no No morro. No caso de Curitiba, ela está no fundo do vale. Ela está Não escondida nas margens dos rios. Mas está. Mas elas existem, são 200 favelas. Se hoje o Brasil resolvesse fazer um pacto, eliminaremos as favelas em 10 anos. Ou seja, construiremos casas com qualidade. Não estamos pensando em mansões, mas casas com qualidade para essas pessoas viverem. Que tipo de qualidade? Além de ter um terreno fora do risco, por exemplo, da enchente ou do desmoronamento, ter uma casa que seja salubre, que ele possa viver e automaticamente acompanhada de água e esgoto nos próximos 10 anos, na próxima década, olha quanto dinheiro vai economizar só em um hospital. E aí, quando falamos em periferização,
periferização é por isso. Pode ser que algumas dessas localidades, mais tarde, dentro de Curitiba, se transformem em cidades, que foi o que aconteceu em Brasília. Né? Periferia, vai para lá, e daí essas pessoas juntas formaram uma cidade, que orbita em Brasília, mas que é cidade, ou a chamada cidade, a expressão cidade dormitório. O Laércio falou sobre Curitiba, especialmente para você que está nos acompanhando. Em Curitiba nós temos 29 municípios da região metropolitana. Sim. Então, chamada região metropolitana por quê? Porque são cidades, comunidades que cresceram. E algumas dessas cidades, pasmem, têm mais de 200 mil habitantes. Sim, é assustador. Então, assustador. É um aglomerado humano, mas que continua dependendo da capital. Então, a periferização está presente. Filme que trata disso com propriedade. Paulo Lins escreveu o livro Cidade de Deus, que deu origem ao filme Cidade de Deus. E o próprio Paulo Lins, tive essa felicidade de entrevistá-lo, contava sobre o que acontecia. Ele dizia, enquanto eu estava escrevendo o livro, uma cena que os meninos do Caixa Baixa, enquanto ele estava escrevendo, por isso que ele criou isso no livro, que virou o tema do filme também, uma particularidade do filme, ele estava lá e passaram, fazendo bagunça, dando tiros e tudo mais, ele pôs a cabeça para fora, meio disfarçadamente, segundo ele viu os garotos espetando os frangos, eles arrancaram de uma máquina, aquelas máquinas de frango, e arrancaram e saíam com os frangos, jogando pedaços e comendo, selvagens mesmo, na acepção da palavra. Então, a marginalidade prolifera nesse meio. Uma coisa é certa, quando a pessoa não é bem tratada, vindo para o estúdio de hoje, eu vi várias pichações em Curitiba. Uhum. E é claro que você olha para aquela imagem, aquilo te ofende. Mas você pensa, um Estado que não trata bem o seu cidadão, onde ele não tem esgoto, onde ele não tem água, onde ele não tem condições de ter uma boa moradia, ele não vai tratar bem a moradia dos outros, o muro dos outros. Isso é uma questão de Estado. Esses dias eu discutia com um determinado colega, mas o governo não faz isso, não faz aquilo. Eu falei, vamos pensar no seguinte, vamos imaginar que você fosse esse outro colega. Eu disse para ele, olha fulano, você e eu, quando queremos nos livrar daquela escola pública que nós consideramos que é ruim, o que fazemos? Colocamos o nosso filho na escola particular. Mas nunca, já que temos o poder, e nós temos mais poder, digamos assim, de convencimento, nunca cobramos que o governo que está eleito, ou que vai ser eleito, seja uma pessoa que se dedique, que aquela escola pública seja a melhor possível, para que eu possa colocar o meu filho e o seu filho lá também. Pense, nós não cobramos que o hospital seja bom para todos, que a água seja distribuída a todos, que a energia elétrica seja distribuída a todos, que todos possam, por exemplo, na favela do Rio de Janeiro, não chega uma ambulância. Não. Mas teria que ter uma ambulância para todos. Autorização. Olha, não entra, não tem nem caminho para aquilo. É lembrarmos lá atrás campanhas eleitorais. Vamos lembrar, olha, no passado tão distante, um passado que, assim, muito distante, 2010. Candidatos à presidência da República tiveram que pedir, para entrar em algumas favelas do Rio de Janeiro, tiveram que pedir licença aos traficantes, aos donos do morro, para ali entrar. Então, dá para você compreender, não é uma coisa que aconteceu no século XIX, como esta obra de Aloysio Azevedo. Nós estamos falando na campanha eleitoral de 2010, a presidência da República. Candidatos a presidente, todos tiveram que pedir autorização. Com licença, eu sou candidato a presidente da República, eu posso presidir o país, mas posso entrar aí no teu morro? Dá para entender um negócio desse? Não dá, né? E muitos dos moradores dos morros acreditam que ali dentro, aí você vai voltar a Euclides da Cunha e os sertões, qual era a máxima de Antônio Conselheiro? A máxima do Antônio Conselheiro é que ele não gostava da República, ele queria continuar no regime monárquico, e ele então se afastou com os seus seguidores e eles formaram o Arraialzinho de Canudos, que virou gigantesco depois, um formigueiro humano. No Morro da Favela. Era um formigueiro humano. Então, e o que ele fez ali? Ele criou o seu próprio meio, eles não queriam nada com a República, com o governo brasileiro. Não é? Então não queriam nada, por quê? Porque eles se afastavam. Algumas favelas vivem assim no Brasil. É um Estado dentro do Estado. Exatamente. Aí você tem pequenas ilhas em que os moradores se sentem mais seguros, inclusive porque lá dentro o que determina é o trabalho deles. Ou seja, o que eles fazem com os traficantes, mas só que um país que vive assim, você vive sob uma ditadura, você vive sob uma imposição, e a imposição das armas. Então, nunca isso é saudável. Mas quando se tem algo pior, que é o gerenciamento do governo brasileiro, em vários casos, você se submete a isso porque é menos pior do que o governo.
Nós temos que repensar urgente isso. Isso é uma questão de cidadania, mostrar para o nosso aluno que 12 milhões vivendo em favela. Anote esse número. É um número gigante. Você pode até dizer, olha, a população da região metropolitana de São Paulo... Inteirinha. Vive, é praticamente 15% da população do Brasil vivendo em favela. Sim. É uma porcentagem muito grande, é assustador esse volume. Eu falei aí 15% porque tem a favela e a quase favela ainda, que dá para nós falarmos, olha, esse lugar daria para ser considerado uma favela. E isso tem que ser eliminado. O Brasil precisa transformar essa favela em alguma coisa boa. O Caminhito, em Buenos Aires foi transformado num ponto turístico. Que era uma comunidade, é a periferia. É a periferia. Claro, eles não chamam lá de favela, Não. porque essa palavra só existe em português. É importante lembrar aí que favela só existe no português, porque é uma planta no Nordeste. Por isso o professor Mário citou aqui Euclides da Cunha, que tornava a vida dos soldados que ali lutavam muito difícil. Eles voltam para o Rio de Janeiro, o governo não lhes paga o soldo. Dá um terreninho no morro. É o suficiente. E lá eles relacionam a vida difícil de Canudos com a vida difícil no Rio de Janeiro, na cidade grande. E o Rio de Janeiro, por exemplo, que eu penso aqui, favela da Rocinha, todo mundo já imagina aquele punhado de casas ali pendurado naquele morro. Ali é a melhor visão que se tem do Rio de Janeiro. É a visão dos lugares mais ricos, mais ricos não, mais fantásticos do mundo. O Rio de Janeiro, sem ufanismo nenhum, é a cidade mais linda do mundo, pela conjuntura, pela composição entre urbano e natural. A beleza daquilo é única em todos os aspectos. Só que não se torna possível aproveitar. Por quê? Existe a favela. Mas não estou falando para arrancar a favela e colocar as pessoas em qualquer lugar. Não. É possível fazer um projeto de Estado. Projeto de Estado e projeto governamental. Qual que é a diferença para o aluno pensar nisso? Governo, gestão temporária. Estado, gestão permanente. Não é aquele governante tampão que imagina só nele, nas suas benesses, no seu poderzinho, naquele momento, e agora com a reeleição, e eu vou colocar aqui opinião. A reeleição foi, sem dúvida nenhuma, e é um dos maiores problemas do nosso país. Opinião, é pessoal, veja, não necessariamente concorde, mas em minha modesta avaliação, reeleição, que surgiu sob a égide e a batuta do governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB, São Paulo. Surgiu sob essa égide, com essa certeza, reeleição. E a reeleição deu certo para a FHC, quebrou a cara depois, porque não conseguiu eleger os seus candidatos. Surgiu o PT se arvorou numa condição de querer o poder ad eternum, ad continuum, e permaneceu ali no poder com Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, até chegarmos a Temer. Quem é Temer? Então fica aí a reflexão feita por José Simão, Franks Temer. E aí é só pensarmos nisso, né? O José Simão, todo mundo sabe, Macaco Simão, Folha de São Paulo, todo dia tem sua coluna e também na Band News. Então o que é periferização? Periferização são comunidades, são redutos, conjuntos de habitações que se reúnem à margem das grandes cidades. Isso nas grandes cidades, então, quaisquer cidades desse território nacional, cidades grandes, sempre há uma comunidade ou várias comunidades de periferia. Qual o caminho para eliminar isso? Um projeto de governo, ou melhor, projeto de Estado e não de governo. Exato. Um projeto longo que vai pelo menos 10 anos e que neste período de renovação geraria muito emprego, mas muito emprego mesmo. E esta população que hoje movimenta perto de 70 bilhões poderia triplicar essa movimentação, ou seja, riqueza. Porque no capitalismo você tem que gerar riqueza e transformar a periferia em algo habitável, em algo bom de se viver, em algo atrativo, é sim um jeito de gerar riqueza. Os nossos alunos precisam aprender isso. Professor, professora, vale a pena este debate. Traga a sociologia, traga a filosofia, a história, a literatura. Nós estamos mostrando tudo isso. E você monta um grande texto. Este é o ensino médio. Não há retorno também, retomada às gavetas.
O ensino médio que se projeta para o amanhã é um ensino médio no qual a extensão do conhecimento perpassa e interliga as áreas e não se restringe. Então, pare com essa restrição, nosso querido colega, querida colega, pare com a restrição, porque às vezes nós acabamos restringindo o conhecimento. Isso não deve acontecer, a expansão do conhecimento. Quando o Laércio cita muito bem a questão de Estado, é por quê? Porque é comum vermos os nossos agentes governamentais simplesmente, ao se elegerem, destruírem tudo que se fez no passado, no governo anterior, porque era de uma outra agremiação, de um outro partido. Então, é comum. Isso é um grande erro. Não há nenhum governo que tenha sido totalmente desastroso. Alguns aspectos relevantes ele fez. A gestão governamental, aí sim, pensando no Estado, deveria aproveitar as coisas boas. Claro, afastar as coisas que não são efetivamente boas, mas aproveitar alguma coisa pensando primeiro no cidadão e não na reeleição. Não é? Porque esse é o princípio. Hoje se pensa exclusivamente em como eu posso estender o meu poder para que eu me eleja novamente, reeleja, vou ficar 8 anos no poder, e daí, consequentemente, eu vou também tratar de eleger os meus sucessores, porque daí eu fico trabalhando. E da mesma forma, não é? Os trampolins. Sim. Você pula de um para outro. Então, ou ele é candidato a prefeito, daí ele vai ser candidato a deputado estadual, depois ele vai para a prefeitura, porque os candidatos a prefeito agora em 2016, muitos deles, são candidatos com uma única proposição. Eles vão governar por 1 ano e 4 meses. Depois eles saem como trampolim para disputar os governos do Estado. Esses prefeitos deveriam ser amplamente proibidos. Ou você é prefeito, ou você é governador. Se você tem certeza que quer ser governador, então você não vai se candidatar a prefeito. Ah, mas isso é antidemocrático. Não, não. Isso é pró-cidadão. Tem nada a ver com antidemocrático. Construir a cidadania. Então, Exato. Fechamos mais uma conta aí. Nos vemos no próximo Site Digital. No próximo, no Site Digital de número 48. Não perca. Obrigado à nossa querida equipe. Estamos nós aí com o Site Digital e a dobradinha para você. Grande abraço. Até mais.